Boa tarde, senhores e senhoras. Nós recebemos orientação aqui da coordenação geral do nosso congresso para que iniciemos no horário. Então, mais uma vez aqui é uma satisfação imensa participar aqui do 15º Encontro Jurídico e Financeiro da Associação Paulista. Eu sou o Zanata, presidente da Associação Gaúcha, e venho aqui para trazer os nossos painelistas, nossos facilitadores desta tarde, e peço 2 minutinhos de atenção para que eu possa apresentá-los formalmente aos caros colegas. Então, eu gostaria de chamar aqui o senhor Eduardo Câmara Lopes, por gentileza, e também o senhor Walter Maciel Neto. Por gentileza, Walter. Então, iniciando pelo seu Eduardo. Eduardo é CEO da Itaú Asset Management, possui 20 anos de experiência em mercados globais, foi sócio sênior, membro do Comitê Executivo da Mauá Capital, responsável por créditos estruturados lá na Mauá. Antes de se juntar à Mauá, foi cofundador da Cortex Capital, fundindo-se a Mauá em fevereiro de 2015. Antes da Cortex, foi sócio, cofundador da CEO da Capital, da Asmor Brasil. Meu inglês aqui não é muito bom, tá? De 2007 a 2012, trabalhou no Itaú BBA e BBA Credit entre 99 a 2007, onde foi sócio e vice-tesoureiro do Itaú BBA, além de desempenhar a função de Head Global de Mercados. Eduardo é graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, possui MBA em Derivativos pela Universidade de São Paulo. E para apresentar o senhor Walter Maciel, que é CEO da Azequest, graduado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro, concurso Over President Management Program, fundação na Universidade de Harvard Business School. Começou sua carreira profissional no Banco Safra como trader de renda variável em 91. Ingressou em 1995 na área de vendas e distribuição do Banco Garantia, mais tarde adquirido pela Credit Suisse First em Boston. Em 2006, associou-se à Quest Investimento como sócio-diretor, responsável pelo relacionamento com investidores e desenvolvimento de negócio, CEO da Azequest desde 2011. Então, vocês veem que até eu tive dificuldade de ler aqui o currículo. Teremos aqui uma dupla de peso, no sentido genérico da palavra, né? Eu gostaria de pedir 30 segundos de atenção aos nossos painelistas para apresentar aqui um pequeno vídeo institucional de convite de todos os gaúchos e gaúchas para os senhores e as senhoras que estão aqui presentes. Por gentileza. Participe do 21º Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública em Gramado. O evento vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2023. As inscrições podem ser realizadas a partir de janeiro de 2023, mas já anote na sua agenda. Mais informações pelo WhatsApp 51982127888. Não perca o maior fórum de debates da Previdência do Servidor no extremo sul do Brasil. Muito obrigado, mais uma vez reforçando um abraço fraterno de todos os gaúchos e as gaúchas para os senhores e as senhoras. Vamos para o nosso debate. Então faremos
por 50 minutos e vamos abrir, ao final, 10 minutos para a interação dos senhores e das senhoras. Por favor. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer, Zanata, pela apresentação, Peprim pelo convite de estarmos aqui com vocês, a Cristi do Itaú Asset Management está acompanhando a gente aqui, pelo Walter, nosso amigo aqui de mais de 25 anos. A gente quase foi sócio, né? A gente estava até comentando aqui. Então, é um prazer aqui estar nesse painel com vocês. Bom, igualmente, né, eu acho que poder falar sobre o cenário econômico com alguém com a tua experiência, eu acho que vai ajudar a gente pincelar um pouco do que a gente está vendo, né? Tem que lembrar que crises, né, são sempre oportunidades, e eu acho que a gente tem uma visão bastante convergente. Acho que alguém que espera um debate muito acalorado vai se decepcionar, porque a gente vê as coisas de uma maneira bem convergente. Eu acho que o cenário, para começar, de preços que se apresenta hoje no Brasil não condiz, né, com os avanços institucionais, com a profundidade do nosso mercado financeiro e com a solidez, né, econômica do Brasil. Então, acho que para os investidores que estão assistindo esse momento pré-eleitoral, tem uma oportunidade muito grande que se apresenta. Exatamente. Bom, a gente optou aqui por fazer um bate-papo porque acho que a gente acha que vai ser mais produtivo em vez de fazer uma apresentação. Então, obviamente, a gente já meio que pincelou alguns pontos aqui, né? Eu concordo com o Walter. O mundo, de maneira geral, está num momento muito desafiador, né? Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista geopolítico. E a gente pode desenvolver aí ambos os lados, né? E, apesar desses desafios econômicos e geopolíticos, eu acho que o Brasil está numa posição privilegiada, por vários motivos, né? Eu acho que, quando você pensa o que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo, né, onde você está tendo uma guerra, o que está afetando preços de commodities de maneira geral, e aí o mundo olha para quem tem commodities e o Brasil levanta a mão, estamos aqui para ajudar o resto do mundo. Quando você pensa nos impactos econômicos, por exemplo, com a Rússia tomando os embargos que tomou, e com os impactos de longo prazo que isso tem, consequência de alocação de capital, o Brasil está numa posição muito privilegiada também, porque a gente geograficamente, a gente está numa posição longe da bagunça. Estamos no fim do mundo. Ninguém quer. Assim, se você olhar o tabuleiro do War, a gente está naquele lugar lá que é meio mico, né? Isso aí. A gente, geopoliticamente, a gente não é muito alinhado com ninguém, a gente tem uma ambiguidade. Eu não acho que foi por desenho, mas acho que, por sorte, a gente consegue ser amigo de todo mundo. Então, acho que o Brasil está numa posição muito privilegiada para receber recursos nos próximos anos e décadas. Eu realmente acredito bastante nisso. Obviamente que, no curto prazo, a gente tem um desafio aqui que não acho nem que seja um desafio, mas é um ponto de interrogação, que tem gente que prefere esperar o resultado, que são as eleições. Mas eu acho que a gente, tirando essa tampa aqui, a gente está numa posição muito privilegiada para receber recursos de longo prazo. Então, acho que a gente podia começar pelo começo aqui. Nós passamos por uma pandemia muito violenta e que afetou a economia global de uma maneira que, bom, pelo menos os observadores todos, em 2019, em 31 de dezembro, né, ali prestes a comemorar o Réveillon, estávamos vendo no Jornal Nacional que tinha ali uma gripe esquisita na China. E olha que coisa interessante, parece que é um negócio diferente, né? E a gente não imaginava ali que, na virada ali do Carnaval, o mundo inteiro ia entrar em lockdown. E eu acho que a gente está passando, né, na verdade, por consequências do sucesso das políticas que foram implementadas. Então, se a gente puder só dar uma andada 2 anos para trás, o mundo inteiro paralisou, né, a economia, botou as pessoas em casa, isso criou uma enorme desorganização na produção global, né? Então, você teve, sim, uma disrupção da oferta, né, que levou muito tempo, ainda está levando bastante tempo a se normalizar, e as pessoas, naquele momento ali em março, abril de 2020, quem não tem um parente que disse que nunca mais ninguém ia ver um jogo de futebol, nunca mais ninguém ia ao restaurante, ao cinema, viajar? E a verdade é que os países todos, né, com a experiência de 2008 muito recente, em 2008 a gente teve a primeira crise global séria, né, que não foi passageira, mais duradoura, depois de 70 anos, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E o governo americano resolveu
tentar imitar o que o Japão vinha tentando fazer desde o final dos anos 80, sem muito sucesso, para sair da recessão e injetar muita liquidez na economia e ajudar as empresas e as pessoas para que a crise passasse de uma maneira mais suave. Aquilo deu certo em 2008, e em 2020 todo mundo foi lá e fez, só que 10 vezes mais forte. E acho que, para começar esse bate-papo, a gente teve o Brasil pela primeira vez participando, porque a gente conseguiu fazer aquelas 360 bilhões de dólares de reservas internacionais que a gente não tinha antes. Então, dessa vez, a gente pôde também participar de maneira anticíclica. E a gente teve um sucesso muito grande dessas políticas. Quer dizer, a demanda no mundo inteiro não caiu tanto, a renda da população ficou preservada, quase todos os países participaram, né, desse mesmo esforço, com exceção da China, né, e talvez do México. O mundo ocidental todo, eu acho que os países todos da Europa, Estados Unidos, conseguiram fazer esse auxílio, o Brasil também, e as vacinas vieram muito rápido. E aí, qual que é o problema, para, acho que dar o pontapé aqui inicial? A demanda se manteve, com as vacinas, né, a economia começou a retornar, só que a oferta leva tempo, né? E o mercado financeiro, uma coisa que a gente não tem é paciência, né? E aí você começou a experimentar um problema de inflação que não é brasileira, né? É uma inflação global, né? Sim, acho que esse é um ponto super importante. Mas eu só queria dar um passo antes, que você tocou num ponto importante, que foi 2008. 2008 foi a primeira vez, realmente, em muito tempo, onde teve um grande estímulo fiscal. Antes disso, você teve na Segunda Guerra Mundial. E o que o Fed e o Tesouro fizeram naquele momento, a gente lembra bem, foi botar muito dinheiro nos bancos, com a ideia que os bancos iam emprestar dinheiro para as pessoas e para as empresas. Isso funcionou, mas eu acho que foi subótimo perto do que eles fizeram agora, que foi uma inovação. Falou, pô, por que eu vou dar dinheiro para o banco se eu posso dar dinheiro para as pessoas diretamente? Até porque teve banco que não distribuiu, né? Teve mais. Não, exato. Foi o excesso de reservas depositadas no Fed que foi muito alto. Na verdade, grande parte do dinheiro aconteceu isso. Então, eles falaram, como esse canal é ineficiente, vamos dar dinheiro direto no bolso das pessoas. Então, aconteceu uma coisa meio maluca, que foi a primeira vez na história, onde você teve uma recessão na qual os indivíduos aumentaram a renda, porque eles recebiam dinheiro no bolso. Junto com isso, ninguém podia gastar esse dinheiro, né? Porque estava preso Fora a em casa. internet, né? Todo mundo ficou brincando de Bitcoin. Aumentou muito o consumo online, aumentou muito essa brincadeira de Bitcoin, o Robinhood lá, que era o aplicativo lá para operações. E a hora que você começa a abrir as economias, realmente o pessoal fala, pô, agora é vida louca, eu vou sair consumindo, né? E a gente vê essa inflação de serviços pegando pesado também, seja viagens, alimentos fora de casa, assim por diante. Esse é o lado da demanda, que ficou forte, e esse não é um efeito apenas no Brasil, não é nos Estados Unidos, é um efeito global. Do outro lado, do ponto de vista de oferta, o que você falou também é verdade, que a gente teve problema nas cadeias globais, né? Então, isso foi afetado porque o que acontecia? A Apple, por exemplo, se a China fechar, ela não tem mais iPhone, né? Você tem o chip que vem da Coreia do Sul ou de Taiwan, você tem a fabricação, a montagem do telefone propriamente dito na China, né? Então, você tem uma cadeia que, assim, a gente sabe, né, qual que é a força de uma corrente, é a força do elo mais fraco. Então, se um elo ali quebra, a cadeia inteira ela cai por água abaixo. E a gente teve problemas. A China até hoje está fechada. Se eu quisesse ir para a China hoje, eu não conseguiria, né? E a gente não está vendo nenhum chinês viajando também, né? Então, assim, a China está fechada, esse negócio ainda é forte. Para ajudar, a gente teve agora também, com a guerra na Ucrânia, um problema de oferta de energia, petróleo e gás natural na Europa. Então, assim, o mundo está com uma inflação que está muito forte, né? A inflação nos Estados Unidos está 9%, que a gente não via isso há 40 anos. É interessante, né? Porque o jornal aqui chama a atenção para a inflação no Brasil a 10%, olhando para a inflação nos Estados Unidos a 9%, a inflação a 10% aqui parece até bastante moderada, né? Assim, perto do que está acontecendo no mundo, é verdade. Eu acho que o nosso Banco Central tem mérito. A gente foi o primeiro a se mexer. Vamos lembrar, em 2016, o juros estava a 14%, a gente trouxe os juros para 2% no meio da pandemia, trouxemos rapidamente de volta para 14%. Obviamente que isso tem consequências, né? Intencionalmente, a gente está freando a economia, apesar que a economia vai crescer cerca de 2% esse ano, mas se não fosse essa freada monetária,
a gente cresceria mais e a inflação seria muito pior. Eu acho que um ponto positivo, dado o problema que a gente está enfrentando, como a inflação é um problema global, o mundo inteiro está combatendo a inflação de maneira coordenada, né? Não coordenada, mas junto. Então, assim, o Brasil subiu os juros para 14%, a expectativa é que fique por aí por um ano, mais ou menos. Os Estados Unidos, a ideia é que faça um ciclo e mantenha os juros altos por um tempo relevado. A gente estava falando hoje de manhã lá no Itaú. O México, a mesma coisa. Então, todo mundo está apertando e eu acho que isso tem um efeito positivo. O próprio Roberto Campos reconhece isso. Até porque os preços dos produtos industrializados que a gente importa, se a política lá fora de controle da inflação der certo, vão baixar, o que vai trazer alguma desinflação para o nosso país, né? Perfeito. Agora, jogando um pouco a bola para você, né? Eu acho que o título do painel aqui é o desafio em se buscar as metas atuariais no ambiente que a gente está hoje, né? Obviamente, eu tenho minha opinião, eu queria ver um pouco como é que você enxerga esse mundo do ponto de vista de atingir as metas atuariais, né? Vou só dar uma última pincelada no que a gente falou, que eu acho que é importante. A minha grande preocupação hoje é que os Estados Unidos têm uma inflação que a gente não tem. Então, assim, o mundo inteiro tem essa inflação, mas os Estados Unidos e a Europa têm dois tipos de inflação que são diferentes. O americano, acho que você colocou muito bem no começo, está com a maior renda disponível desde 1950. Então, esse último pacote do Biden foi um desastre, do ponto de vista de dar dinheiro demais para a população que resolveu não trabalhar, resolveu ficar em casa. Então, você voltou a abrir vaga de emprego, mas as pessoas não querem trabalhar. Então, o americano, para trazer a inflação de volta para 2%, vai precisar fazer mais do que fez até agora. Diferentemente do Brasil, eles estão atrasados no ciclo. Então, a gente vai ver uma coisa interessante ano que vem, que eu acho que começa a endereçar o que você perguntou, o que fazer aqui. A gente vai começar a ver o Banco Central descer juros no Brasil muito antes do que vai acontecer nos Estados Unidos, que tem dois problemas. Essa é a inflação global e a deles, que é do mercado de trabalho, que é uma coisa pontual. Como é que o cara volta a trabalhar? Quando você machucar o bolso dele. E esse é um processo doloroso e lento. Então, acho que a gente vai ver os Estados Unidos nos próximos 2 ou 3 anos batalhando contra a inflação. E as pessoas estão muito complacentes. A economia americana arrefeceu um pouco, mas a inflação americana não arrefeceu nada. Então, os caras estão comemorando que estava 8,5%. Exato. Eles estão comemorando que a economia desacelerou um pouquinho. Está no começo. Mas não é ruim para a gente. Ruim para a gente é uma recessão econômica forte lá ou um crescimento desenfreado com juros altíssimos. Então, a gente está no meio ali, né? Nem no inferno, nem no céu. E a Europa tem um outro problema, que é esse. Como começar a produzir energia e ficar independente da Rússia. Isso vai demandar um investimento estatal enorme que aquece a economia no momento que você precisa controlar a inflação. Então, a gente vai viver num mundo onde o Brasil relativamente está melhor. Bom, então deixa eu complementar alguns pontos. Bom, a gente é aquela coisa, você puxa um pelo e sai um urso, né? Exato. E o cenário é complexo. Bom, vamos lá. Sobre a inflação dos Estados Unidos. Se você olha para o que o Fed fala, ele fala que vai subir os juros para 3,5% e vai subir o desemprego de 3,5% para 4%. E, com isso, ele vai conseguir baixar a inflação de 9% para 2%. Não vai. Não parece crível. E a gente sabe que... Então, assim, a gente acha realmente que vai ter que fazer mais coisa, é mais duro. Esses juros nos Estados Unidos vai ter que subir para alguma coisa perto de 4,5%. Historicamente, quando o desemprego nos Estados Unidos sobe 0,5%, ele sobe no mínimo 2%. Então, a gente vai ver um desemprego voltando, na nossa cabeça, alguma coisa perto de 5,5%, 6%. E, obviamente, isso tem impacto econômico. E só com isso você consegue abaixar a inflação para 2%. Pergunta, por que 2%? E eu estava vendo ontem o Kashkari falando sobre por que 2% e não 3%. Né? E 3% é um número razoável para a inflação. Só que os Estados Unidos eles estabeleceram lá atrás que a meta de inflação era 2%. Então, se eles perseguirem 3% agora, eles perdem credibilidade, porque se eles mudam de 2% para 3% no momento conveniente, quem garante que eles não vão lá na frente mudar de 3% para 5%? Então, a meta é 2%, eles vão buscar 2%, e isso tem custo. Né? Baixar a inflação de 9% para 5%, você tem um esforço, de 5% para 3%, você tem outro esforço, de 3% para 2% é muito mais duro. E uma coisa que alguns, até políticos, né, insistem em não entender: inflação é detrimental ao crescimento.
Então, para você ter um crescimento econômico ótimo, você tem que ter inflação mais controlada. E nos Estados Unidos, historicamente, a inflação entre 1,5% e 2% foi o que levou a um crescimento maior da economia e mais sustentável a longo prazo. Eu acho que mais que isso, né? Se a gente levar a valor de face, e eu levo a valor de face, quando o Fed fala que ele vai baixar a inflação para 2%, ele vai fazer com o custo que for necessário para isso. Eu acho que o Fed ainda está acreditando que consegue fazer um caminho bem estreito, que é aquele soft landing. Até estava ouvindo o Larry Summers ontem falando que acreditar no soft landing é acreditar... Bom, você é um exemplo disso. É o triunfo da esperança sobre a experiência, que é a mesma coisa que o segundo casamento. Né? É verdade. Mas, assim, é um caminho difícil. A história americana nunca mostrou um desaquecimento da economia sem dor alguma, coordenado assim. Então, assim, o cenário mais provável é que a gente vai ter um custo na economia americana amanhã, o ano que vem. Isso tem impacto nos mercados. O Brasil está na frente nesse ciclo e a gente fez a nossa lição de casa. Acho que o Banco Central está bastante atento e eu acho que eu concordo com o Walter que a gente também sai do buraco um pouco antes. E agora, falando dos nossos riscos, eu acho que 90% do problema está em nós, né? Os investidores, os observadores. A gente está hoje com uma eleição que um pedaço, né, da população acha que tem um candidato de extrema direita querendo ser reeleito e que vai fechar as instituições, né? E a outra parte acha que tem um candidato de extrema esquerda que vai fazer o Brasil virar a Venezuela. E tem um pedaço que acha os dois, né, que é o pior, né, porque aí não tem opção. Vai ser ruim ou péssimo, não tem jeito. E quando você olha a imprensa hoje, realmente o que se vê, até acho a imprensa mais preocupada com o de extrema-direita, mas o que se vê hoje é uma visão muito negativa do Brasil. E quando a gente olha para os indicadores, né, econômicos, quase todos, né, tira a temperatura, pressão, vê lá o organismo, a gente não consegue enxergar esse tipo de risco. Então, acho que vale a pena debater um pouco como nós estamos vendo o Brasil de hoje. Então, a primeira coisa é falar um pouco da nossa classe, né? A gente convive lá nas nossas empresas com os economistas, né? E a classe menos, né, humilde que economista, né? Então, o cara vai lá, faz uma previsão, depois ele apaga o que escreveu, vai revendo. Quando chega em 31 de dezembro, ele acertou, né? Câmbio, inflação, juros, né, PIB, acertou tudo. Então, vamos começar esse ano, né? O Brasil, esse ano, ia ter um crescimento de menos 0,5%. Hoje já é 1,5%, e tem gente achando que vai ser 2%. Foi para 2% já. Vocês eram menos 1,5%? Não, tem gente aí no mercado. Tem gente. Não, mas saiu de menos 1,5% para 2%. A grande parte do mercado achava menos meio, né? Agora já botou 1,5% e está com uma cara danada de talvez 2,5%. Em janeiro do ano passado, a dívida PIB para o final desse ano, o mercado achava 97%. Eu cheguei a ver número de 120%. Eu quebrava altos paus com os economistas. E vai ser quanto? Vai ser 78%. Só que qual é a grande preocupação do mercado hoje? Agora, o ano que vem, que vai ser 85%. Fiscal. Na cabeça deles. Então, né? assim, se você achava que ia ser 100 e agora vai ser 80, se você está preocupado agora com o fiscal, um ano atrás você ia pular do prédio. Então, alguma coisa aconteceu, porque os preços caíram de um ano para cá por causa desse mesmo fiscal. Terceiro ponto, quer dizer, a gente está fazendo um auxílio a uma população que, lá em 2014, 2015, com o naufrágio da nova matriz econômica, perdeu 35% do poder de compra do salário mínimo sobre a cesta básica. E agora, com os efeitos do Covid e guerra da Ucrânia, perderam mais 30%. Então, a população hoje quase que perdeu 50% da renda, né, para comprar alimentos. Isso é uma situação de caos. E quando a gente olha para os nossos vizinhos, Peru, Chile, Colômbia, Argentina, os protestos na rua, o pessoal botou fogo em tudo. Outro dia, no Chile, quase que teve estado de sítio decretado. E aqui no Brasil, o sucesso dos programas de transferência de renda conseguiu, de alguma forma, conter, né, e deixar a população tranquila. Então, o que o governo está fazendo hoje é transferir para a população parte dessa renda que ele está arrecadando a mais com um crescimento superior ao que se esperava. Por último, que eu acho um fato interessante para passar a bola para você, eu acho que tem muito para debater aqui. 99 de 100 analistas acham que o país que se saiu melhor dessa crise foram os Estados Unidos, né? Eu acho que vale a pena aqui uma reflexão e uma comparação. Entre dezembro
31 de dezembro de 19, pré-pandemia, e 31 de dezembro de 21, que eu acho que foram os 2 anos aí mais duros, né, de fechamento e reabertura das economias, a economia americana cresceu 2,3%. E a economia brasileira cresceu 0,7%. Então, eles foram melhor, não tenha dúvida. Mas, primeiro, eles têm aquela maquininha que imprime dinheiro e sai verde, né? O nosso não sai. Então, quem não queria ter o dólar, né, como moeda reserva? Mas o segundo ponto, eles deram 25,5% do PIB de estímulo. E eles deixaram como resultado um acréscimo de 24% do PIB de dívida. Estados Unidos, 24%, Canadá, 25%, perdão, Canadá, 24%, o Reino Unido, 16%, a Europa, na média, 15%, e o Brasil aumentou sua dívida PIB em 5%. Então, no mundo inteiro que se endividou, mesmo a China, que não ajudou ninguém, aumentou a dívida em 4%, o México, que deu ajuda zero, aumentou a dívida em 13%, a África do Sul em 16%, o Brasil, relativamente, está muito melhor do que os outros. E a gente hoje tem uma mania de só olhar para o Brasil isoladamente, sem colocar em contexto um mundo inteiro que está mais endividado. Então, acho que esse é um bom ponto de partida, porque eu acho, sim, que as análises do Brasil estão sendo feitas com uma tinta muito escura que deixa o quadro extremamente negativo, quando eu acho que, na verdade, nenhum dos dois candidatos oferece o risco que está refletido no mercado, o que, para mim, é sinal de enorme oportunidade. Concordo. Agora, tem alguns pontos aqui que dá para explorar, né? Primeiro, você começou falando da polarização da eleição aqui no Brasil. É importante ser dito que essa polarização não é no Brasil, é o mundo inteiro está assim, né? Os Estados Unidos está assim, a França está assim, a Alemanha está assim, a Itália está assim. E por que isso está acontecendo, né? Eu acho que tem 2 motivos. Primeiro, esse negócio de mídia social, né? Então, assim, grupo de zap de petista não tem bolsominion, e grupo de zap de bolsominion não tem petista. Aí você dá bom dia no Twitter, o cara te manda para aquele lugar, né? O negócio, eles ficam assim, é uma referência circular que você fica ficando cada vez mais polarizado nesse negócio. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é o próprio efeito consequência do Covid, que as políticas que foram implementadas fiscais no mundo inteiro, você teve um impulso muito grande nos ativos. Então, o que aconteceu? Quem tinha ativo ficou mais rico. Então, quem tinha ações, quem tinha bonds... O rico ficou mais rico. O rico ficou mais rico e o pobre acabou sofrendo mais, eventualmente perdeu o emprego. Então, o gap social aumenta também, é o que ajudou bastante a polarização. Então, assim, essa polarização é um fenômeno global, não é o Brasil. A gente olha para o jornal todo dia e dá vontade de... Pô, dá uma tristeza mesmo, porque... Eu não assisto mais. Não, então, sei lá, eu falo com a minha mãe, eu falo, meu, você está vendo, eu sei o jornal que você está vendo, né? Independentemente do que ela fala. Agora... Um dia a jornalista falou, infelizmente, vamos ter que dar uma notícia boa. Eu falei, bom, estou trocando de canal, né? Não, mas então... Bota o futebol. É mais ou menos isso. Então, isso é uma coisa. Agora, quando você fala, por exemplo, com investidores estrangeiros, eles olham para a eleição no Brasil, e é muito curioso, né? O investidor não tem medo do Lula, porque já conheceu o Lula, acha que o Lula vai ser o Lula versão boa. Não tem muito medo do Bolsonaro, porque acha que o Bolsonaro, apesar de falar um monte de besteira, tem uma equipe que faz a lição de casa. O que eles têm medo é da transição. O que eu mais escuto é o seguinte: e se o Lula ganhar por uma margem pequena, será que o Bolsonaro ele vai... Fazer o que o Trump fez lá fora. Piorado, né? Vai ficar, não vai sair, vai botar tanque na rua. Somos uma república de bananas, no final das contas, né? Tivemos já um governo militar. Então, tem essa fantasia, que na minha cabeça é uma grande bobagem. Eu acho que vai ter briga no Twitter. Vai ter um falando besteira para o outro, tal, mas aí vai acabar por aí, beleza, tapinha nas costas, vai embora, entre o próximo. Se for isso, né? Não sei se é isso. Então, eu acho que essa é uma grande incerteza que, passadas as eleições, a gente consegue provar para o mundo que é uma preocupação, acho que, indevida. Dito isso, eu acredito muito no seguinte, eu vou repetir aqui, eu acho que o Brasil, a gente está numa posição privilegiada em relação a investimentos e atração de investimento global. Vários motivos, né? Imagina o seguinte, finge que eu sou o chefe de investimento das reservas da China, tá? Então, eu estou lá sentado em 3 trilhões de dólares, dos quais 2 trilhões estão investidos em títulos do Tesouro americano e títulos de mortgages americanos. Eu vi o que aconteceu com a Rússia. A Rússia tinha 600 bilhões de reserva, perdeu metade,
porque invadiu a Ucrânia. Tá bom, invadir a Ucrânia é uma coisa pesada, mas onde é que está a linha na areia falando isso aqui é pesado, isso aqui não é? E tem Taiwan, tem o Mar do Sul da China, Exato. A tensão está ali. Então, se você tem algum objetivo potencialmente em conflito com o Ocidente, você pode, eventualmente, sofrer algum tipo de sanção. Isso vale para a China, isso vale para a Arábia Saudita, isso vale para alguns países muito ricos. Então, acho que, assim, se eu sou o diretor de investimento do Fundo das Reservas da China, eu estaria pensando agora em o que investir e como investir. E eu acho que não dá para investir tanto, deixar tanto dinheiro no títulos do Tesouro Americano. Eu estaria procurando ativos reais, estaria procurando ativos que tenham alguma ligação mais com ativo real, como commodities. Ainda mais no seu maior fornecedor de alimentos no mundo, né? Exatamente, commodities, ativos de infraestrutura, algumas coisas estratégicas. Em países que têm alguma ambiguidade geopolítica, acho que o Brasil faz isso. Então, assim, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado. Eu acho que o Brasil está numa posição que, quase que meio que independente do que acontecer, a gente vai ter um beta positivo aqui. E aí, quem for eleito, seja o A, seja B, vai ser um pouco melhor, um pouco pior. Mas eu acho que, assim, o grande desenho aqui está meio que traçado, aliado ao que você está falando aqui, que os ativos estão muito baratos, né? Então, a gente está vendo a NTNB aí acima de 6%, a gente está vendo a Bolsa com múltiplo de 7 vezes, estamos vendo as empresas, principalmente as empresas estatais, dada a incerteza, muito barata. Então, você pega uma Petrobras, um Banco do Brasil. Eu estava olhando ontem, a gente tinha um nível, né, de alavancagem, que é a dívida sobre receita das empresas brasileiras. E aí você pode botar esse grupo com as estatais ou sem. E a gente tinha dívida sobre EBITDA mais ou menos em torno de 1 em 2010. E eu costumo dizer que na Quest a gente tem uma visão puramente econômica. Então, a gente não está preocupado com política, porque senão você vai mal no fundo. O negócio é dar retorno. Então, a gente tenta sempre olhar o melhor de cada coisa, e eu acho que a nossa visão política de que nenhum dos dois candidatos oferece o risco que o mercado está refletindo é bastante correta. Mas é difícil não criticar a política econômica do governo Dilma. Realmente foi desastrosa, né, para o país e para as empresas. E as empresas saíram de uma vez EBITDA para 3, né, de endividamento, lá em 2015 e 2016. E já voltaram para uma vez de novo. Sendo que as estatais, né, não as estatais, todas as empresas com as estatais chegaram a 5 vezes receita e agora, de novo, baixaram. E o outro lado, que é a rentabilidade, né, sobre a dívida, chegou ali no auge em 2016 a 0,7 e já agora voltou para a máxima histórica, 4 vezes. Então, as empresas brasileiras hoje estão mais baratas do que estavam em 2009, em janeiro, logo depois da crise de 2008, que a gente não sabia se embicar numa recessão mundial sem precedentes. Está mais barata do que em maio de 2020, no meio da pandemia, está mais barata do que em 2002, nas eleições, quando a gente realmente ali não sabia o que o Lula ia fazer. Hoje a gente já tem 8 anos de Lula, a gente sabe. Talvez, acho que a maior besteira é dizer que essas eleições têm pouca visibilidade. Você tem um ex-presidente e um presidente. Qual é a dúvida, né? Você conhece os dois candidatos muito bem. E nenhum dos dois, do ponto de vista econômico, fez nenhuma maluquice. Os preços hoje parecem que a Dilma está com 70% de intenção de voto e que ela vai ganhar a eleição. Aí eu acho que tudo bem, o risco poderia fazer sentido. Para Lula e Bolsonaro, não faz. Então, a gente vai estar olhando para esses múltiplos num momento em que tudo que o Banco Central fez nos últimos 12 meses ainda não teve o efeito máximo na economia. Em economia, se leva mais ou menos, num país emergente, uns 18 meses, né, para um aumento de juros ter efeito. O primeiro aumento que foi feito em abril do ano passado ainda não foi totalmente absorvido. Então, a gente sabe que a inflação ano que vem no Brasil vai cair. Eu não sei se para 4, para 5, a gente não é mãe de nada, né? Mas a gente sabe que ela vai começar a convergir próximo da meta. Então, não é impossível que o Brasil comece, já no meio do ano que vem, a baixar juros para um dígito novamente. De novo, enquanto o mundo vai Quando estar... você falou? No meio do ano que vem para frente. Tá bom. Começar a reduzir juros para entre 9 e 10, o que é um cenário muito bom para a renda variável. Então, é difícil entender o que os investidores estão vendo de risco para justificar a Bolsa nesse preço. Até, e vou passar para você para lembrar o seguinte,
A pandemia não só foi cruel com as pessoas de menos renda, foi cruel com as empresas menores. Ela matou as empresas. Então, aquelas empresas que estão na Bolsa perderam concorrentes. Tinha um cliente meu que, no meio da crise, falava assim, por que você tem Localiza na carteira? Porque ninguém está alugando carro. Porque eles perderam todos os concorrentes e ainda conseguiram comprar outros. Então, assim, essas empresas eram muito mais fortes. A gente tem um país hoje que tem uma economia que eu não vejo nenhum país emergente que chegue perto da nossa estrutura, né? Não, sem dúvida. Você está falando que teve uma... Assim, quem está aqui sobreviveu, né? Então, o fato de ter sobrevivido já é uma seleção natural muito importante, né? Um darwinismo que aconteceu nas empresas, principalmente as vencedoras, né? As empresas listadas na Bolsa. E isso é muito importante ter em mente. A Bolsa não é o PIB. A Bolsa, na verdade, são os vencedores, né? Nem o teu fundo é a Bolsa, né? O seu fundo tem 30 empresas, né? Exatamente. Mas olha só que interessante, né? Você estava falando assim, um pouco das expectativas, do que passa na cabeça das pessoas. O que a gente tem que entender é o seguinte, a Bolsa, nos últimos 5 anos, sei lá, 2017, mais ou menos, ela subiu alguma coisa como 30%, 40%. Só que, se você olhar o resultado, o lucro das empresas, subiu da Bolsa, né, do Bovespa, subiu alguma coisa como 100%. Né? Então, é que a gente fica hipnotizado com o número nominalmente, mas, na verdade, como o Walter corretamente colocou, a Bolsa está mais barata. Agora, por que essas coisas acontecem? Né? Acontece, primeira coisa, porque economia não é uma ciência exata. Né? Então, na física, você faz uma experiência, você repete ela infinitas vezes, você vai ter sempre o mesmo resultado. Na economia, a gente tem um negócio chamado psicologia envolvida, né? Então, expectativa. Então, se você olha, por exemplo, uma economia, pode ser do Brasil, pode ser dos Estados Unidos, qualquer economia, ela tem um comportamento mais ou menos assim, né? Uma certa volatilidade com uma certa tendência. Se você pega o que acontece com o resultado das empresas, é um negócio mais ou menos assim, um pouco mais volátil. Por quê? Porque as empresas têm uma alavancagem sobre a economia. Elas tomam dinheiro emprestado, elas aumentam as margens, conseguem controlar custo, então ela tem uma volatilidade maior que a economia. Se você olha o mercado, o que acontece é um negócio assim, ó, porque tem um negócio chamado psicologia envolvida, né? Obviamente que nós, como investidores, o que a gente tem que procurar fazer é procurar ter um horizonte de longo prazo, se aproveitar dessas grandes oscilações, esses grandes deslocamentos de preço e tentar capturar ativos que você, olhando no longo prazo, eles vão te gerar uma renda e, no caso de vocês aqui, gerar renda para os seus contribuintes. É mais fácil falar do que fazer. Porque o que acontece quando a Bolsa está aqui embaixo, muitos clientes querem vender. E quando está aqui em cima, muita gente quer comprar, porque agora dá aquele conforto estomacal comprar aqui em cima. Só que é a pior coisa para o bolso. E aqui embaixo dá um desconforto monstro estomacal, mas é a melhor coisa para o bolso. Então, tem que ter muito isso em mente. O Brasil hoje está mais ou menos assim. Eu não sei se a gente está aqui, mas se a gente não está aqui, a gente está aqui. A gente está aqui. A gente está por aqui, a gente não está aqui. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu tenho uma grande convicção que, num horizonte de longo prazo, investir no Brasil hoje, não só por toda essa questão de posicionamento geopolítico que eu falei, mas por questão de preço, é uma grande oportunidade. Isso é verdade para renda variável, isso é verdade para a renda fixa, e o único bicho que eu tenho um pouquinho, aí eu sei que é uma classe de ativo que vocês estão bastante envolvidos, até queria ouvir um pouco de vocês, eu tenho um pouquinho de receio, é o crédito, pelo seguinte motivo. Eu gosto de brincar assim, né, que crédito, a vida do crédito é igual à vida do peru. Né? Que, assim, se você olhar o gráfico do peru, fizer um gráfico entre peso e dias, né, o peru ele come um pouquinho de milho e engorda um pouquinho, come um pouquinho de milho e engorda um pouquinho. E ele tem uma vida que é uma delícia, não acontece nada, ele vai só que até o 24. Até o dia 24 de dezembro, que ele não sabia, mas ele vai para o prato, que ele tem um evento discreto e vai lá para baixo. Então, a volatilidade não significa que não tenha risco. Né? Então, o crédito é um pouco disso. E o que a gente está vendo aqui nesse ciclo foi que a gente viu muito dinheiro saindo de ativos percebidos como ativos de risco, renda variável, multimercados, teve um fluxo grande de saída, e indo para ativos percebidos como ativos com pouco risco, principalmente crédito e renda fixa. A gente lá no Itaú Asset, a gente teve grandes fluxos em produtos de crédito. E a verdade para a gente é verdade para vocês, eu tenho certeza absoluta, e vejo outros players. Então, está com muito dinheiro na classe de ativo de crédito, eu acho que está tendo uma transformação importante
estrutural, onde o mercado de capitais está assumindo um papel importante em termos de crédito para as empresas e para os indivíduos, através dos FDICs. Né? Desintermediando, inclusive, o que antes era um monopólio dos grandes bancos. É ótimo isso, é bom para todo mundo. É bom para as empresas que têm acesso a capital mais barato, é bom para os investidores, né, que conseguem ter um retorno adequado, é ruim para os bancos. Né? Mas o meu medo, e aí eu estou pensando já 3 voltas na frente, a hora que esses juros começam a cair, se a gente começa a ter uma reversão desse fluxo fora de crédito para outros ativos de risco, aí você precisa ter uma liquidez no mercado secundário que a gente não tem hoje ainda. Né? Eu concordo com você, eu não discordo, não. O que a gente faz na ZQuest é focar só em high grade. O que é high grade? Empresas triplo B para cima. Então, você está naquelas empresas que você sabe que não vão dar susto. Quando chegou em março para abril de 2020, a gente viu títulos de crédito de 1, 2 anos caírem 6%, 7%, 8%, 10%. E a gente falava para o cliente, olha, essa empresa não vai atrasar um dia o compromisso. Mas a gente viu clientes importantes, inclusive... Esse é o típico caso que está aqui. Exato. Que você tem que comprar, e o cliente vai lá e quer vender. E chamou a atenção que o pessoa física e o institucional foram mais racionais do que os fundos de fundos. Os fundos de fundos, alguns deles em destaque, sacaram naquele momento, não se recuperaram, e todas as empresas pagaram seus compromissos em dia. Então, acho que isso foi um grande aprendizado. Para quem dizia que o investidor brasileiro precisava ter uma educação financeira, esses últimos 2 anos foram PhD, né? Foram fabulosos. Você viu a Bolsa a 58 mil pontos. Não teve saque. Depois você viu a Bolsa a 120 no final de 2020. Talvez ali fosse hora de tirar um pouquinho, falar, olha, mais do que dobrei, tá bom, reduz um pouquinho, mas continua comprado. Você viu o crédito privado voltar. Agora, os títulos de crédito de menor liquidez e de empresas de menor qualidade, eu ficaria mais preocupado. Porque a gente não... Assim, é um ambiente de ciclo de alta de juros agressivo, e depois esse ambiente que vai acontecer lá na frente, daqui a 1 ano e meio, de queda de juros, pode trazer o dinheiro de volta para risco e provocar algum tipo de falta de liquidez em crédito. É mais uma dúvida do que uma certeza disso, mas é um ponto de atenção. Agora, você ficando nos papéis mais líquidos de melhor qualidade, você reduz esse risco drasticamente. Eu acho que sim, mas tão importante quanto isso é você ter um mandato correto. Sem dúvida. Porque, eventualmente, vai ter volatilidade. O que você não quer é que o seu cliente, no caso, nós, gestores aqui, ele, no momento onde está aqui e você tem que comprar, ele saque o dinheiro e te faça vender forçadamente no mercado. Mas eu vou te fazer uma provocação. Eu tenho mais preocupação com a NTNB longa do que com crédito. Deixa eu te fazer... Eu quero ouvir... A gente não combinou essa pergunta. Deixa eu te fazer a pergunta. Na verdade, a gente não combinou nenhuma pergunta. A gente falou um pouco de cenário, mas essa até que eu quero te ouvir. Vou jogar meio caótico de propósito. Vou jogar a casca de banana para você. NTNB pagando inflação mais 6. É um número bárbaro, que não faz muito sentido. Mas quanto você acha que o CDI no Brasil, nos próximos 10 anos, vai pagar sobre a inflação? Bom, parece que a gente combinou a pergunta, porque se eu pedisse para você fazer uma pergunta, seria essa. Porque a gente acabou de fazer um relatório sobre os mercados de capitais no Brasil em 2037. Eu quero ler, eu vou ler. Que, na verdade, é o seguinte, a gente fala o que a gente acha, como os ativos vão se comportar nos próximos 15 anos, que é um negócio interessante, porque o brasileiro ele tem um horizonte de investimento muito curto prazo. Né? E quando você tem um horizonte de investimento de curto prazo, no fundo, o que você está fazendo não é querer identificar quanto que aquele ativo vai te gerar de retorno ao longo do tempo. Você está querendo adivinhar o que o seu vizinho vai achar daquele ativo a semana que vem. Então, eu acho que vocês têm um privilégio aqui de vocês terem capital de longo prazo e poder realmente pensar a longo prazo e aproveitar dessas distorções. E aí, o mercado de crédito, se tiver um deslocamento de preço no mercado de crédito o ano que vem ou daqui a 2 anos, seja lá quando for, é uma oportunidade grande para vocês que têm o capital de longo prazo e que conseguem entrar e se aproveitar dessa distorção. O CDI, nos próximos 15 anos, a gente estima que vai ser alguma coisa entre 7% e 8% na média. E a inflação? E a inflação alguma coisa como 3,5%, 4%. Então, você está dizendo que o CDI vai pagar pelo menos inflação mais 3,5%. Com uma observação importante. Estou menos preocupado com o número, foi 3,5%, 4%. Estou mais preocupado, assim, conceitualmente, como é que os preços são formados. Mas é mais ou menos isso. Então, aí vem o meu ponto. Você pega uma NTNB 50 e ela vai estar pagando 6 em vez de 3,5, mas com uma volatilidade parecida com a da Bolsa.
E, historicamente, a Bolsa vai estar te dando inflação mais 15%. E as pessoas hoje têm um porto seguro no NTNB e morrem de medo de entrar em Bolsa. Eu concordo com você. Para mim, faz sentido algum. Mas a chance grande de tomar um prejuízo enorme é na B. Só que, como a B tem uma vantagem contra a Bolsa, que está marcada na curva, você está apanhando, mas ninguém sabe. Está lá escondido, mas está apanhando. Porque é só você comparar o preço dela com o de mercado, você vai ver que a relação risco-retorno não faz sentido. Não, eu concordo com você, mas eu acho que é o seguinte, de novo, é mais fácil falar do que fazer. Eu acho que o segredo para ser um bom investidor é realmente acreditar nisso. Diversificar o portfólio. Diversificar e pensar a longo prazo. Porque se você fica pensando a curto prazo, o S&P caiu, a Bolsa caiu, vende a 100 mil pontos. Putz, acho que vai voltar, compra de volta a 110. Você faz isso aí, o resto, assim, não. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a hora que o ativo está aqui, é a hora que a gente tem que comprar. E se você segurar um ativo por 15 anos, vai ter dias que ele vai estar aqui mesmo. E o que a gente tem que ter é justamente essa capacidade mental, estomacal e de mandato, nem todo mundo tem esse mandato, de quando está aqui a gente ir lá e comprar. E de quando está lá, reduzir um pouquinho. Reduzir um pouquinho. Então, tem que saber administrar esse negócio aqui. Mas eu acho que essa que é a chave para ser um grande investidor e fazer bons investimentos. Essa parte de diversificação de portfólio foi uma tecla que a gente... é uma tecla que a gente bate muito, e a gente bateu muito quando o juros foi para 2%, né? Porque eu falava muito, né? A gente lá no passado, a gente tinha uma moleza, que era o CDI a 14%. Quando o CDI estava a 14%, você tinha a opção de não fazer nada, ficar sentado esperando no bar, e você estava sendo remunerado. E voltou, né? Eu achava que esse negócio nunca ia voltar para 14%, mas estamos no Brasil, né? Mas eu acho que, quando a gente teve esse momento com juros muito baixos, a gente teve uma pequena brecha e uma visão sobre o que vai acontecer no futuro. Porque eu acho que a convicção forte, juros de equilíbrio do Brasil não é 14%, talvez não seja 2%, vai ser alguma coisa no meio do caminho. Acho que nas nossas carreiras, a gente, até recentemente, fora aquele experimento do governo Dilma, que a gente sabia que a inflação era para cima, então estava errado, a gente nunca viu juro de um dígito. Então, a gente não precisa sonhar com 2% de juros para ser um ambiente bom para ativos de risco. Juros de 7%, 8% já são, na história do Brasil, fabulosos para uma valorização muito grande de renda variável. Não, mais do que isso, né? Eu acho que é o seguinte, não é que vai ser favorável, apenas favorável aos ativos de risco e vai ser favorável para os ativos de risco. Mas, mais do que isso, com os juros mais baixos, nós, a gente vai ser forçado a tomar mais risco para conseguir rentabilizar os portfólios. E a maneira mais inteligente de tomar risco é tomar risco de maneira diversificada, porque você procura investir em diferentes ativos, procura ativos que eventualmente tenham uma correlação baixa, eventualmente negativa entre si, você constrói um portfólio mais diversificado, no qual você consegue tomar mais risco, ou tomar menos risco com objetivos de retornos maiores. A relação entre risco e retorno melhora muito. Isso em 2020 ficou muito evidente. Então, a gente montava portfólios com diversificação internacional, com ativos de diferentes países, com muita coisa de Brasil também. E, obviamente, que agora isso aqui perdeu um pouco da graça, e eu acho que é momentâneo, porque realmente o CDI está fazendo trabalho sujo, uma NTNB longa 6% está fazendo trabalho sujo, né? Mas esse negócio, assim, a gente tem que começar a se educar sobre este assunto, porque daqui a pouco vai bater na nossa porta de novo um juros de 7, 8, o número que for, e a gente vai se ver forçado a tomar mais risco. E tomar mais risco, isso é muito importante. Tomar mais risco não é assim, o que eu faço? Eu tenho que comprar bolsa? Tudo na bolsa. Ou tem que comprar... Não é um ou outro, é quanto de um, quanto do outro, então, fazer a diversificação e montar o portfólio. É um ponto que eu guardei aqui que eu queria falar. Isso eu acho que é um ponto de melhoria institucional que é necessário. É realmente pressionar, né, o regulador para que a classe possa ter acesso a multimercados, onde os gestores que têm equipes mais variadas, que é o caso da Azequest, obviamente é o caso do Itaú, conseguem gerar mais valor nos fundos que podem fazer qualquer coisa. Os fundos multimercado podem estar comprados em juros ou vendidos em inflação, lá fora, aqui dentro, em qualquer moeda, em qualquer bolsa. A bolsa aqui não está boa, mas está boa nos Estados Unidos. Vai para lá, agora é o inverso. Fica aqui, sai de lá, porque com mais juros lá o Nasdaq pode ter um comportamento, pode derreter, eu até suspeito que vai. Então, o multimercado ele é um produto que dá muita... flexibilidade e permite que o gestor te ajude a balancear essa exposição a risco.
Mas, independentemente disso, eu acho que tem 2 pontos de cenário que eu chamo muita atenção. Há 2 meses atrás, a gente estava preocupadíssimo com o preço da gasolina e achando que a inflação ia explodir. A gente vai entrar no 2º mês consecutivo de deflação, em função também das medidas que foram tomadas aqui, corretamente, na minha opinião, mas também de movimentos lá de fora. E a gente vai começar a ver, de alguma maneira, os remédios que o Banco Central começou a dar no começo do ano passado a produzirem seu efeito, porque a gente sabe, de novo, o mercado tem pressa, mas a gente sabe que leva tempo. Mas, pela primeira vez na história, pelo menos nos últimos 30 anos, a gente está vendo uma boca de jacaré entre os termos de troca e o câmbio. O que são termos de troca? Tudo que a gente vende, ao peso da quantidade que a gente vende muito, a gente é um grande exportador, e ao preço do que a gente vende. O que a gente vende? Alimentos, todos, 1 a cada 5 pratos de comida no mundo saem daqui, minério de ferro, aço, entre outras coisas, até avião. E o que a gente compra? Produtos industrializados. Então, primeira coisa, perspectiva de queda do preço de alimentos no mundo hoje é remota. Preços industrializados devem cair porque o mundo inteiro está lutando com a inflação. Então, essa tendência, inclusive, é de melhora. Saldo comercial de 2022, vem sendo, em alguns meses, o melhor da série histórica. O Brasil está formando, cada vez gerando mais dólares, o que deve pressionar a moeda para baixo, e agora a gente tem 13,75, que é juro paca. Então, o exportador deixar o dinheiro lá fora como ele deixava, não vale a pena. Quem hoje compra o dólar a 5, não adianta estar 5,10 ano que vem, tem que estar a 5,70, senão você está perdendo dinheiro, porque os juros não compensam. Então, assim, hoje, quando a gente olha para termos de troca e para o real, o que é mais fácil? O câmbio está errado ou o preço de tudo que é negociado no mundo todo? É mais provável que seja o câmbio. Quando a gente olha para essa relação, o câmbio deveria estar abaixo de 4,5, eu não sei a quanto, fazer previsão do número vai sempre dar errado, mas ele está muito mais próximo de 4 do que de 6. Então, olhar hoje para investimento no exterior, eu já acho um perigo grande. Fora isso, você tem hoje a necessidade de ajuste de juros nos Estados Unidos e na Europa e o crescimento chinês, que eu acho que talvez seja o porto mais seguro, mas vem decepcionando. E aqui no Brasil você tem os ativos de risco a preço de liquidação. Então, assim, está terminando o nosso tempo, me parece a hora correta de começar a tomar risco, porque se você quiser esperar todos os fatores que te preocupam sumirem do cenário, você vai acordar, a Bolsa vai estar a 160 mil. Aí já foi. Aí é a hora de começar a reduzir. Eu fiquei feliz que finalmente tem alguma coisa que a gente discorda. Que eu acho assim, eu concordo com a parte do real, eu acho que o real tem uma tendência a se valorizar. Assim, prever tendência de moeda, o preço justo de moeda é uma tarefa muito ingrata, né? O Keynes, que era um dos maiores economistas da história, perdeu muito dinheiro operando moedas. É difícil mesmo. Agora, o que eu discordo, então eu concordo com você nessa parte. O que eu discordo com você é a parte de investir internacionalmente, por 2 motivos. Primeiro, porque você não precisa tomar risco cambial para investir internacionalmente. Então, você pode comprar bolsas em outros lugares do mundo e pode manter a sua exposição à moeda local, se for o seu objetivo, fazendo o hedge disso, né? E por que eu acho que isso é importante e é interessante? Justamente pela diversificação. Para você diversificar os fatores de riscos que vão estar dentro do seu portfólio. Então, eu quero ter exposição ao mercado americano? Eu acho que sim. Eu quero ter exposição a mercados emergentes, eventualmente até a própria China? Eu acho que sim. Crédito em outros países? Eu acho que sim. Porque se cai uma bomba em um lugar do mundo, eu tenho alguma coisa no portfólio que está performando mais ou menos bem. Eu uso a moeda para me proteger, para não ter exposição cambial, se eu não quiser, e aí é um pouco de desenho de mandato. Agora, a condição necessária é justamente o regulador ajudar e permitir dar essa flexibilidade para os diferentes investidores, né? Cumprimos o nosso papel aqui, tentamos, pelo menos. Nós não vamos encerrar. Está ótimo, está muito bom o bate-papo. E eu quero apenas fazer uma abordagem. Nós vamos abrir por 10 minutos para compartilhar com os colegas aqui uma interação. E me chamou a atenção um aspecto que vocês abordaram, porque eu confesso, eu não sou um especialista em investimento. Transito um pouco pelo mundo político
e menos pelo mundo do mercado. Agora, se tem uma coisa que me chamava atenção e que me causava um pouquinho de angústia, é que eu, particularmente, tenho rodado há mais de 20 anos todo esse país. E alguns colegas que estão aqui também, exemplo do França, o Paulo de Blasi, dentre outros que eu não quero cometer, eventualmente, o equívoco de não citá-los. E, neste último período que eu tenho rodado o país, como membro da Associação Brasileira das Instituições de Previdência, a ABPEM, tem me chamado a atenção, lá no Estado, principalmente, temos 332 regimes próprios de previdência. É que nós, regimes próprios, somos investidores bilionários, algumas centenas de bilhões de reais investidos no mercado financeiro. E está causando, e a gente tenta acalmar os colegas, uma angústia e uma apreensão muito grande, porque há uma sensação no ar de que, pós-eleição, aconteça o que acontecer, ganha A ou ganha B, se instalaria o caos no mercado do Brasil. E agora eu ouço de vocês, vou sair daqui realmente um pouco menos tenso, porque eu vejo de vocês a análise um pouco mais técnica, com um pouquinho mais de profundidade de mercado mesmo, que não teremos esse caos no país. E isso nos traz um pouco de alento. Olha, eu fico realmente, participei ativamente, fiquei atentamente ouvindo, e isso me traz realmente um pouco mais de tranquilidade para poder levar para os nossos regimes próprios de previdência, que não puderam estar aqui eventualmente, de que não teremos a instalação desse caos. Isso é ótimo. Eu saio realmente um pouco mais, o coração, França, menos tenso, né? Olha só, vamos abrir aqui, eu gostaria de possibilitar alguns colegas fazer alguns questionamentos ou interação, solicitando apenas que cada um dos senhores e as senhoras que forem fazer a abordagem se identifiquem, o nome, o município, o estado, e depois possam direcionar ou para o Eduardo, ou para o Walter, ou até mesmo genérica, para que a gente possa ouvir aqui a análise de cada um dos nossos painelistas, que, aliás, parabéns, brilhante exposição. Vamos lá. Sou o Ednei, de Cândido Mota. A gente conseguiu perceber aqui que a inflação, até um certo ponto, é um mal necessário e é inerente ao crescimento da economia. No entanto, precisa de medidas que prejudicam o crescimento da economia para contê-la, né? Eu queria uma observação de vocês a respeito da distribuição de renda, o Auxílio Brasil e outros que já fizeram, né? E o paradoxo que acontece com a inflação quando não se corrige a tabela do imposto de renda e usurpa o dinheiro da classe média. Ou seja, capitaliza as classes mais baixas, mas a classe média está pagando R$2.000 num salário de 10 mil. Né? Eu queria saber qual a influência disso na economia e qual setor da economia é mais prejudicado com isso. Acredito eu que a produção de bens duráveis, né, que são de acesso da classe média, mas que estão sofrendo com isso aí. Eu queria uma observação de ambos. Excelente pergunta. Vou começar aqui, depois passar para o meu colega. Agora, só para salientar que nós recebemos uma orientação aqui da coordenação do evento, mais um único questionamento em função do adiantado da hora, também pedindo para os nossos painelistas que respondam, obviamente, mas sejam sucintos. Perfeito. Muito obrigado. Eu acho que a raiz do problema está, na verdade, no gasto público. E aqui uma observação técnica. Esse é o primeiro governo, que vai entregar uma despesa primária menor do que assumiu desde a Constituição de 88. A Constituição de 88 trouxe direitos europeus num país que tinha uma renda, não era africana, mas era sul-americana. E essa descompensação fez com que Sarney, FHC 1 e 2, Lula 1 e 2, não preciso dizer Dilma, a coisa descontrolou,
aumentassem a despesa constantemente. E isso, como é que você paga a despesa? O governo é diferente da gente. Você tem uma renda. Então, você chega na sua casa, eu também falo quanto eu tenho, quanto eu posso gastar. O governo fala, não, peraí, quanto eu gasto, quanto eu vou tributar para poder pagar o que eu gasto. Né? Então, o que o Brasil fez ao longo dos anos? Foi criando impostos, foi aumentando os impostos, e quando ficou politicamente impossível aumentar, foi criando novos impostos e cobrando em cascata. E a gente vem tentando fazer essa reforma tributária. Vou tentar ser sucinto, a pergunta é difícil. Uma cobra da reforma tributária, alguém vai perder. E aí ninguém quer perder nada. A gente está, desde 2017, controlando a despesa pública. E a gente conseguiu agora reduzir o gasto primário pela primeira vez. Alguns estão sendo mais sacrificados, especialmente a classe de servidores públicos, mas que, ao longo desses anos, foi a classe que teve mais aumento de renda, especialmente em relação à população da economia privada. Então, a saída para isso está no permanente controle da despesa pública, que possa te permitir reduzir impostos. Recentemente, o governo tomou uma medida polêmica, que foi a de redução dos impostos sobre combustíveis. Perguntas: por que estados que não são produtores, né, de petróleo cobram ICMS sobre uma mercadoria que só transita no seu território? E a gente conseguiu, de uma maneira, fazer isso com vários questionamentos judiciais. E agora, recentemente, o governo quis reduzir o IPI e veio toda essa confusão com a Zona Franca de Manaus, mas a gente acha que vai conseguir, de alguma maneira, passar os produtos que, pelo menos, não são produzidos por lá, para tentar ser mais competitivos. Leva a uma mudança de mentalidade. Você só vai ver redução de impostos quando a gente conseguir, de alguma maneira, equilibrar a despesa pública. Uma coisa não vai vir antes da outra. Você tem toda a razão no raciocínio, mas, para fazer uma, você precisa da outra. Né? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Você não citou nominalmente, mas a sua pergunta foi sobre o Brasil. Mas essa pergunta poderia ter sido sobre qualquer país desenvolvido e a maioria dos países emergentes. O que a gente está vendo aqui não é um fenômeno específico do Brasil. A gente olha muito para o nosso umbigo e a gente está vendo o que está acontecendo aqui e a gente sente mais na pele. Mas esse fenômeno é um fenômeno global, que eu falei antes, de disparidade social, um gap social e gap financeiro muito alto, e a consequência inevitável em todos os lugares do mundo, não é no Brasil, é polarização e populismo. E quando você fala de populismo, você fala de políticas de transferência de renda, na qual você tenta favorecer os menos, os que estão sofrendo mais, os menos favorecidos, você tenta algum tipo de estímulo para eles, e alguém vai pagar a conta, quem paga a conta é quem está em cima. Então, a metade de cima vai pagar a conta da metade para baixo. Eu acho que é inevitável, você vai ter duas consequências: mais inflação de maneira estrutural e mais impostos na parte de cima. Então, a gente está falando aqui no Brasil de impostos de dividendos, que é uma bizarrice, a gente não tem, é um dos poucos países que não tem imposto de dividendos, a gente vai ter, aumentar imposto de renda para quem ganha mais. Eu acho que isso, assim, meio que está contratado, não importa quem ganhe. Não vai resolver, mas eu acho que é uma tendência que não é no Brasil, vai acontecer nos Estados Unidos também, e na Europa a mesma coisa. Eu acho que é uma consequência. Existe uma coisa que ninguém fala, mas todo mundo entende, que é uma coisa chamada pacto entre gerações. O que é isso? A nossa geração, eu, você, a gente quer que o nosso filho, a próxima geração, tenha uma qualidade de vida melhor que a nossa. A nossa geração quebrou esse pacto. A gente criou uma dívida tão grande que quem vai pagar essa conta dessa dívida é a próxima geração. A gente está simplesmente importando, trazendo a valor presente o consumo que eles deveriam ter lá na frente. Então, isso aqui não tem jeito, a conta uma hora chega, a conta está chegando, vai ser mais imposto e mais inflação, e eu acho que não é um efeito no Brasil, é um efeito global. Reinaldo, do município de Jandira. Pode ser para os dois, eu gostaria da opinião dos dois. Em 2 ou 3 momentos, vocês comentaram sobre o preço dos ativos, não é? Que eles não estariam refletindo exatamente a saúde, né, das empresas participantes da nossa Bolsa. Até mencionaram os múltiplos. Se a gente considerar que os investidores, né, da Bolsa, eles conhecem os múltiplos, né, e eles talvez poderiam ter essa mesma impressão que vocês nos passaram, por que o investidor tem se comportado, desde a pandemia, dessa forma, né, onde a gente vê
em junho do ano passado, 130 mil pontos. E depois a gente viu caindo no começo desse ano, depois subiu em abril para 120, aí depois foi para 96, e no último mês a gente tem 14% de variação, né? E eu também queria saber de vocês se vocês acham que isso, de alguma forma, prejudica o segmento da Bolsa. Obrigado. Então, vamos lá. O Brasil, do ponto de vista global, ele foi um destino desinteressante do ponto de vista de investimento em renda variável. O mundo inteiro investiu, os grandes alocadores de capitais globais, eles investiram dinheiro na última década, de 2010 para cá, principalmente no setor de tecnologia. Então, lugares como os Estados Unidos, que tem muita tecnologia, Coreia, Taiwan e até alguns setores da China, por exemplo, foram bolsas que performaram muito bem. A Europa, que tem menos tecnologia, tem alguma tecnologia, mas tem menos, recebeu menos fluxo. O Brasil, assim, não é o nosso forte, a gente não se beneficiou desse fluxo, que é uma alocação global. Eu acho que a gente teve um pouco, no começo desse ano, uma mudança dos fluxos globais em favor de commodities, né? Eu acho que por causa de inflação e depois em função da guerra. E o Brasil, entre aspas, por acaso, é muito bem posicionado nesses setores, e a gente realmente... Vamos lembrar, o S&P estava caindo 15%, a Bovespa estava subindo 10%. Está certo, a gente apanhou muito ano passado, mas a gente se beneficiou desse fluxo, né? Agora, o investidor local, ele estava no conforto dos juros altos, os juros caiu, a gente começou a alocar mais dinheiro em renda variável e outros ativos de risco, e agora, com essa reversão de juros subindo, o dinheiro realmente voltou para crédito, voltou para renda fixa. A gente viu bastante desse fluxo. Noves fora, a Bolsa está muito barata. Eu acho que, passando essa eleição, vai tirar um grande grau de incerteza dos investidores estrangeiros. A gente está posicionado, eu acho, de uma maneira bastante positiva do ponto de vista global. E acho que, a hora que os juros começam a subir, a gente tem um investidor local ajudando também. Se a gente conseguir realmente pensar a longo prazo, o que a gente está comprando são ativos que vão gerar fluxos de caixas bastante interessantes nos próximos 20, 30 anos para a gente. E aí tem vários setores, né? A gente pode... Talvez o Walter queira falar mais especificamente, mas eu acho que a gente está num momento muito interessante para fazer investimento de longo prazo. Eu não sei se mês que vem vai subir ou cair, mas eu acho que pensando a 20, 30 anos... Não, eu acho que o ponto que ele colocou é essencial. Ninguém sabe e, portanto, só ganha dinheiro o investidor que mira o longo prazo e que fica no longo prazo. Tem que olhar para a Bolsa 5 a 10 anos, e você pode modular. Caiu muito, você compra um pouco mais, subiu muito, realiza um pouquinho, mas mantém sempre a posição estrutural. O mundo passou entre 2008 e 2020 um período anormal de juros zero. Isso nunca aconteceu antes, eu acho que nunca mais vai acontecer. Nunca mais, quando? Até onde os olhos enxergam. Então, o mundo voltou ao normal. Esse mundo de juros zero era um mundo onde todo mundo buscava empresas de crescimento, que não tem fluxo de caixa. Essa coisa agora se inverteu, e o Brasil é uma economia velha. Então, a gente tem commodities, tem empresas tradicionais de varejo, esse fluxo vai mudar. Por que teve essa oscilação que você falou? Porque a pessoa física comprou demais em 2020, quando você entrou muito em multimercado, que compraram muita bolsa também, e quando veio a surpresa da inflação no ano passado, você começou a ter resgate nos fundos, resgate sobre resgate, levou o preço lá para baixo. O que a gente achou interessante? Pessoa física saiu, tomou prejuízo, os institucionais foram para o, entre aspas, eu levantei aqui que eu vejo como um risco, o Porto Seguro da NTNB, e quem que entrou esse ano na Bolsa com um fluxo comprador direto? O estrangeiro. Toda vez que isso aconteceu no passado, o estrangeiro que entrou ou comprando ou saindo venceu a batalha. Me parece que o dinheiro de melhor qualidade hoje que entrou na Bolsa é onde você vai ter ganhos. De novo, é o único ativo no mundo que, quando cai, alguém vende num preço mais baixo do que você achava razoável, você quer vender mais baixo ainda. Se fosse um apartamento, você aproveitava para comprar. Quando sobe muito, você fala, bom, agora está caro demais, vou vender. Em bolsa, quando ela bate 150 mil, aí todo mundo quer comprar. Eu acho que é falta de controle emocional. Qual é a grande vantagem dos regimes próprios? Diferente do pessoa física, você não compra e vende todo dia. Você tem que fazer uma reunião, você tem que chamar o conselho, você tem que debater o assunto, então você acaba tendo uma decisão mais racional. Infelizmente, o mercado é muito afetado, como o Eduardo falou agora há pouco, por expectativas, e as pessoas estão
com medo dessa eleição, que eu acho injustificável. Sei que o tempo estourou, mas você falou no começo. O Brasil é um país conservador e o Centrão hoje é o que o PMDB e o DEM eram no passado. Qualquer um que sentar na cadeira vai ter que lidar com o Congresso. E o Congresso não deixa o Brasil ser os Estados Unidos, mas também não deixa ser a Argentina. Então, quando a gente tiver precificado próximo dos Estados Unidos, pode vender, vai ganhar dinheiro. Quando tiver precificado próximo de Argentina, pode comprar, que é o nosso caso hoje. Qualquer presidente que sentar na cadeira, no ano que vem, vai ter a mesma restrição fiscal, vai ter o mesmo Congresso conservador e vai ter o mesmo quadro para administrar. O que a gente viu nos anos Lula? Responsabilidade com a despesa pública. Talvez o governo Bolsonaro seja melhor para os ativos estatais, porque vai continuar com as reformas, tem chance de continuar com privatizações. Por outro lado, o governo Lula vai trazer distensão de relacionamento entre os poderes, talvez de uma visão internacional mais benigna. Cada um tem suas vantagens, mas nenhum dos dois mostra esse risco que a Bolsa reflete. Essa é a hora de comprar. Perfeito. Nossa, Eduardo, Walter, olha, muito obrigado aqui. Foi um bate-papo didático, esclarecedor. Eu realmente fiquei impressionado aqui. Muito obrigado, agradeço de coração. A ANEPREM aqui, a APEPREM, aliás, agradece de coração a colaboração. E eu imediatamente vou passar para minha colega Regina para dar sequência, tendo em vista o adiantado da hora. Um grande abraço e voltamos a qualquer momento.